Reencarnação é uma coisa séria, principalmente quando esse homem lindo é a razão de eu querer livrar ele desse karma. Tudo o que eu peço é que esse homem consiga abrir finalmente seu coração e possa ser feliz. Mas nem tudo é flores no caminho desses dois. Uma maldição pode mudar tudo isso. E é isso que iremos descobrir no vídeo de hoje, resumindo nosso destino. Depois da confissão do Sil, as coisas entre ele e o Jae-young já não estavam das boas. Durante uma discussão entre os dois, Honju intervém e explica por que Sil está agindo assim. Bom, claramente eu fiz um feitiço para você, só que eu feitiçei a pessoa errada, sabe? Bom, com tudo isso, Jae-young acha tudo isso demais para ele. Mas o nosso casal mostra quem realmente acredita em feitiço. Mas para comprovar que nada disso é real, Jae-young propõe que ela faça um feitiço. Honju logo aceita. Quem fica na ofensiva é Siu, acreditando que ela aproveitará a oportunidade e usará agora o feitiço certo na pessoa certa. Bom, é isso que ele pensa. É aí que acontece uma cena tão engraçada entre aqueles dois, correndo até a casa dela e se entalando na porta, para quem entra primeiro. Já dentro da casa, os dois parecem uma criança brigando por causa de um banco. Depois da criancice daqueles dois, Honju revela que fez o feitiço de beleza. Aí os dois chegam na conclusão que não fez diferença em nada, então os feitiços não são verdadeiros. E Siu fica com o troféu de perdedor, já que os dois concordaram que se o feitiço não fosse real, ele se afastaria dela. Então, com essa conclusão, Silva vai em busca de resposta com seu médico, que explica a situação para ele e ele responde que tudo isso é consequência de um complemento neural, um sentimento que ele acha que sente para Ronju, só que não é real. Então, Phil vai até a Hondyu e explica a conclusão lógica que ele acabou descobrindo para ela, dizendo que não gosta dela, mas sim por causa do complemento neural. Ah, me poupe, né, Sil? Pode inventar toda a desculpa possível, se não me engana, não. Porque não é normal ele se preocupar com ela por causa do florista que continua importunando a Hondyu. Depois dele descobrir pela chefe dela o que está acontecendo, ele vai até o florista e pede para que ele não incomode ela novamente. Mas como se isso adiantasse alguma coisa, porque pelo esse sorriso desse cara diz tudo. Já na prefeitura, descobre o relacionamento do Siu com o Nayeon. E mais uma vez a Hondil fica no meio disso. E Siu se sente incomodado com a situação, principalmente ao ver com aquele olhar de que se meteu aonde não devia. Depois desse escândalo na prefeitura, as suas colegas de trabalho, que até ontem nem sequer dava bola para ela, a chamam para beberem juntas, mas quando a mola é pouco, o Santos sempre desconfia. Elas o questionam de ter levado um fora do Siu, já que elas tinham visto ele junto mais cedo. Mas se elas soubessem quem foi que pegou um fora realmente, aquele homem lindíssimo, elas não acreditariam. Só que a Ronju não diz nada. E falando nele, tá todo preocupado com ela por estar bêbada e a segue para ela se sentir segura até o caminho de casa. Mas Ronju se sente incomodada pelo fato dele estar ali se preocupando com ela, já que ele tinha dito que não sente nada por ela e sim por causa do complemento neural. Ai, gente, esses dois, meu Deus do céu. Já o Jae-young está começando a se aproximar da Honju. Aparentemente, esse homem lindo agora se arrependeu de ter dado um fora nela, mesmo que ele queira nem sequer deixar a bochecha dela toda rosada. Só existe agora uma pessoa que é capaz disso e sabemos muito bem quem ganha essa guerra entre eles. E falando nele, tá agora em uma tremenda chave de cadeia. A Nayeon e o seu pai, sim, ele saber marcou a data do casamento. E se o que não se mexe pra nada, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, meu filho. Já a Nayeon descobre que o Siu tem se encontrado escondido com a Honju, mas claro que ela não tem nem a sensatez de brigar com o namorado dela. Ela vai descontar a raiva dela na Honju, se sentindo ofendida de mulher traída, mas sabendo muito bem quem está sendo traído aqui. Ah, minha filha, vem querer te fazer de santa agora. Mas Honju é boa demais para devolver um tapa nela. Mas de quem ela vai resolver as coisas é com o Siu, que não deixa dúvida nenhuma de quem realmente ele gosta. A puxando e dando o beijo. Vocês não sabem o quanto eu esperei por esse beijo. Ai, gente, que química entre esses dois. Maravilhoso, muito fofo junto. Eu, nesse momento, tava vibrando para que esse homem fizesse pelo menos alguma coisa. Finalmente teve atitude, né, Siu? Mas claro que a Honju, ela acaba com o meu momento quando se afasta e deixa claro para ele que eles não podem se envolver. Mas Honju nem consegue dormir a noite toda. Não é por causa do beijo que ela ganhou do Siu, mas sim porque levou uma bofetada da namorada dele. Por isso que no dia seguinte, ao encontrar com a Nayeon, eu torcendo para que ela pelo menos jogasse aquele copo com água na cara dela. Mas claro que a nossa lindinha é muito educada para se rebaixar, deixando claro a situação do Siu para ela.
Já os dois não podem nem se afastar pelo fato de trabalhar no mesmo local, porque Honju logo tem que pedir em consultoria a ele sobre o novo projeto. Mas a situação entre eles é quase de partir o coração ao vê-los gente tão distante, mas tão perto ao mesmo tempo. Mas tudo isso acaba quando ele recebe o conselho da vovó Xamã, que mesmo que ele ignore o laço que une eles, ele só tem uma opção. E isso leva até a casa da Honju, pois ela não quer mais ficar com a caixa de madeira. Então os dois resolvem enterrar aonde ele encontrou pela primeira vez. Tudo que a Honju quer logo é desfazer dessa maldita caixa. Mas ao cair no chão, eles descobrem um livro de feitiço, ou pode-se dizer, um livro de maldição, em um fundo falso da caixa. Mas não é só isso não. Depois algo inexplicável acontece. Um boneco voodoo pendurado com uma camisola da Honju que estava há dias desaparecida, com uma faca atravessada com o nome do Siu escrito. De fato, só existe uma pessoa que é capaz disso. E para ele, sem dúvida nenhuma, fica claro quem realmente fez isso foi o florista. E isso acaba assustando principalmente a Honju, que começa a ter pesadelo com o boneco e se sentindo muito insegura. Mas não se preocupe que o segurança número um dela, o Siu, que a protege, até eu queria essa proteção, colocando fechaduras novas e grades em sua casa, mesmo que ele cuide dela sem seu consentimento. Ele deixa claro que ele também é vítima. Tamanho homem desse, gente. Então os dois vão fazer coisas de casais, mas deixando aqui escrito que não é um encontro de casal. Tá, mas quem aí não tá querendo que seja verdade? Mas Ronju fica toda confusa quando ele olha pra ela desse jeito aí. E até eu ficaria confusa, quem não fica, né, gente? Mas não é só ela não. Siu também deixa claro que ele também está confuso, mas que ele não quer acreditar em emoções passageiras. Mas quando ele tá com ela, ele perde o controle. Ai, gente, como não ama esse homem? Mas quem não gosta da aproximação deles é o Jae Young. É, meu filho, você ficou nesse chove não mole, agora é tarde. Já Hongil fica responsável por verificar o andamento do festival, ficando ali até tarde. Eu não pensarei nem por um milésimo segundo de ficar por ali após as luzes se apagarem, mesmo sabendo que tem uma Manica solta perseguindo ela, que no caso acontece nesse dia. Depois desse dia, Hongil fica doente e Jae Young cuida dela. Falando em doente, no dia seguinte, Siu aparece no hospital desacordada. E foi a Nayeon que encontrou ele desmaiado no estacionamento. Peraí, essa não me engana não, porque o Siu estava com um florista alguns dias atrás e ele estava segurando uma enorme de uma tesoura na mão. E falando nela, depois de receber fotos e ligação de uma pessoa desconhecida, descobrimos que a cobra da Nayon está de complô com o maníaco do florista e que deu a ele uma camisa do Siu. Claro que não é para boa coisa. Siu se recupera e acorda, e a primeira coisa que ele faz é ver inúmeras mensagens e ligações que a Rondio deixou para ele. Então ele decide ligar para ela. Ao se encontrarem, Siu diz a ela que tudo o que ele quer naquele momento é continuar ali no hospital, doente, só para ver ela se preocupando com ele. Mas o que a preocupa é o fato do florista estar por trás de tudo isso e que ele é a razão do Siu ter ficado doente. Honju acredita que ele usou o feitiço para destruir quem você ama, o mesmo que eles encontraram na caixa de madeira. O feitiço dos céus, aonde contém feitiço de maldição, se encaixa na mesma figura do boneco. Chega o dia do festival de fogo de artifício. Ali em câmera lenta, Sil anda entre milhares de pessoas indo até ela. Ali os dois se abraçam e ele admite que não importa se os feitiços são reais ou não, mas que ele a ama. E assim a gente é transportado para um novo tempo, aonde vemos os dois no mesmo local, desejando fugir dali para serem felizes. Em um novo tempo na era de Joseon, um jovem mestre desolado, após a morte de sua mãe, encontra consolo em uma plebeia que tem poderes xamânicos. A partir dali, eles constroem uma linda amizade, mas até ele atingir a maioridade e dar um grande passo na relação deles, quando ele a beija. Já no presente, os dois ficam constrangidos com a declaração. Siu pede para que a Honju fique longe do Jae Young, e ela decide esperar até ele se livrar da namorada. Peraí, pra mim pensei que eles já estariam separados. Siu, depois de visitar a vovó Xamã, ele diz que se lembrou da conexão que tem com a Honju, mas ela o aconselha a focar no presente.
E falando nisso, agora ele precisa terminar seu namoro com a Nayeon. Mas a mulher parece preferir ser enganada do que terminar com Seo. Maior parte ela tá ali exibindo sendo a melhor casal e na outra se fazendo de vítima. E não conseguindo o que quer, ela apela para Honju, falando baboseira, que ela e o Seo ficaram juntos a noite passada. E por outro lado, Honju entende que pode ser difícil terminar um namoro de ano, mas agora ter que aturar provocações aí já é demais. Por isso que a Honju fica chateada com Seo que não se resolve continuar adiando seu compromisso com o Nayeon. Já no outro dia, após ver a Honju saindo do carro do Jae Young, ele ainda tem a audácia de pedir explicações para ela. Ah, meu filho, tu te decide, tá? Depois da discussão dos dois, Seo resolve com uma aproximação intensa, sabe? Que acaba, infelizmente, com a Honju empurrada. Mas quem disse que esses dois têm sossego? Dessa vez, a cobra na Nayeon passa dos limites pedindo a seu pai, o prefeito, que troque a Honju de setor. E o Jae Young não fica nada feliz com isso. E vai tirar satisfações com o Seo, que decide resolver as coisas levando a Honju da prefeitura de mãos dadas. Ali na praia, que ele admite a verdade para ela, ele diz que não tá mais com a Nayeon, mas que não falou nada para que nem ela e nem a Honju saísse mal falada, mas que agora ele não se importa mais com os boatos e pergunta se a Honju quer estar com ele nessa. Ela diz que sim, mas também admite a ele que ela gosta dele há muito tempo. E o clima que era para ser romântico acaba em uma mão ensanguentada o acariciando novamente e o afasta ela dele. Honju fica sem entender o que está acontecendo, então ele resolve distrair ela para que ela não perceba o que está realmente acontecendo. Já o Jae Young mostra que não é fácil de se manipular pela cobra da Nayeon, que tenta colocar ele contra o casal. Já Honju e Seo vai para a casa dele e a Honju está ali só imaginando um monte de besteira que eles poderiam fazer ali, enquanto o Seo está ali mexido com o que acabou de acontecer. Mas quem disse que esse casal vai ficar só na imaginação? Brincadeira, gente. Sempre que vocês pensaram, mas não acontece nada entre eles. Eles só dormem juntinhos. Ai, que fofo, gente. A partir daí, o romance está no tubo ativo. Abraços em público e videochamada mais fofa, gente. Como não se derreter por esses dois? Ai, gente, dá vontade de pegar esses dois, colocar no potinho e cuidar deles para que ninguém faça mal. Mas é claro que nem tudo é rosa no caminho desses dois. O Jae Young, depois de ver o casal passeando de mãos dadas, é convidado para almoçar junto com eles. Mas ele não perde a oportunidade para atrapalhar o nosso casal, expondo o lado ciumento do Silk, querendo impressionar com seus dotes culinários. Mas é o Jae Young que assume o papel de fazer uma comida deliciosa. Ele só não contava de ter que presenciar a fofura daqueles dois. É por isso que ele, bêbado, é todo fofo, gente, dizendo que uma ursa não combina com uma girafa, e sim com um javali, que no caso é ele. Ai, gente, tadinho. Senti pena do Dedion, meu Deus do céu. Vem pra cá, neném, que eu cuido de ti, vem. Por isso que no dia seguinte ele fica todo constrangido com o que aconteceu. E depois de se entender, ele se cumprimenta. Mais uma pessoa maldosa tira foto dele junto e manda essas fotos para Nayeon, que acaba espalhando essa foto pela prefeitura. E assim a Honju é alvo mais uma vez de fofoca. Só que a Honju não é boba e sabe muito bem que fez isso. Ela vai até a Nayeon e pede explicações pelo que ela fez. Só que ela mente descaradamente. Bom, já é do feitio dela, depois de ter dado um vaso de flores a Sil como forma de despedida. Mas sabemos muito bem que aquele vaso contém uma maldição que o florista fez com as roupas do Sil e da Honju cheia de sangue. Já Sil, em mais um colapso de memória, ele lembra de sua versão antiga, escrevendo uma carta sobre a transição da maldição e acaba o perturbando. E para se distrair, ele vai a um encontro romântico com a Honju. Durante uma escavação que deveria ser normal para aqueles trabalhadores, eles encontram ossos humanos e aparentemente pertence à esposa do florista desaparecido, já que ele era o responsável pelo parque naquele tempo. Mas uma pessoa que não sabe o que realmente está acontecendo, Honju, que vai investigar de perto uma cova no meio da floresta, mesmo sabendo que tem um maníaco à solta perseguindo ela. É aí que o florista aparece e empurra ela dentro do buraco que acaba desmaiando. O que está acontecendo aqui? Só pode ser encosto mesmo da vida passada dela para esse homem ser tão obcecado assim por ela. Mas também quero saber o que realmente aconteceu na vida passada dela com o Seo. Eu confesso que não estou preparado para uma separação entre esses dois. O que não falta nessa história é gente querendo separar esses dois.
Mas é isso, gente. Enquanto isso não acontece, enquanto a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos episódios, já vai deixando seu like aqui que é super importante. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!